Bom, eu me chamo Jefferson Bueno, nasci no distrito de São João do Arapuá, hoje a cidade de Arapuá, na Serra da Mata da Corda, no Alto Paranaíba, e vim com meus pais com 2 anos e meio para Goiás. Vim para Goiânia com o objetivo de estudar. Meu pai trouxe eu e mais 3 irmãos. E veio com a ordem de um tio meu para comprar uma fazenda de 300 alqueires aqui perto e ficar na fazenda e educar nós, seus filhos. E a fazenda seria usada para educar, duas correntes, os filhos do meu pai e os filhos de minha tia. Meu pai então fez um negócio, comprou a fazenda, dizendo ao dono, o doutor Afrânio de Azevedo, muito rico, que ele não tinha dinheiro, o dinheiro dele era o meu avô que ia pagar. Aí ele então ficou em Goiânia, enquanto meu tio, que veio com meu pai, voltou para pegar e trazer o dinheiro para pagar a fazenda. Meu pai pediu 15 dias. Passaram-se os 15 dias, meu tio não voltou. Mas foi do doutor Afrânio de Azevedo e ele disse ao meu pai que desse mais tempo, 30 dias. Não vou, 30 dias não deu mais 30. Meu pai, quando deu 30, completou 60. Meu pai disse: não, doutor, o senhor vai me perdoar, mas eu sou obrigado a desistir, que eu não tenho recurso. Soube que tinha uma farmácia para vender em Anápolis. Meu pai pegou o ônibus, foi em Anápolis e lá ficou sabendo que não era em Anápolis, era em Nerópolis. Chegou em Nerópolis, não era em Nerópolis, era em Nova Veneza. Aí ele já não tinha dinheiro. Então foi a pé de Nerópolis até Nova Veneza, chegou em Nova Veneza tarde, dormiu em Nova Veneza e no outro dia eu soube que a farmácia para vender era em São João hoje Brasabrantes. Meu pai então foi até Brasabrantes, de fato, chegou lá, tinha uma farmácia para vender e ele propôs comprá-la para pagar prestações. O dono concordou e meu pai, como era um farmacêutico prático, então meu pai comprou a farmácia e 4 meses depois mandou-nos buscar em Minas Gerais. Então eu cheguei aqui em Goiás com 2 anos e meio em Brasabrantes. E poucos, 2 anos depois, meu pai mudou-se para Campinas, aqui em Goiânia, e aqui onde eu passei o resto da minha infância, minha adolescência, a minha puberdade, adolescência, até a conclusão do curso de engenharia. Então, em síntese, essa é a maneira com que nós vimos parar em Goiás. Buscar aqui um centro de estudo e um local onde, no Brasil daquela época, se construiu uma capital que era a marca maior da marcha para o oeste, uma das metas maiores do presidente Getúlio Vargas. Em Campinas foi, digamos, o florescimento da nossa vida e de meus irmãos. E ali eu tive a oportunidade de estudar no grupo escolar Duque de Caxias, no grupo escolar Vitor Coelho, lá em Campinas, no grupo escolar Vitor Coelho de Almeida, na Vila Bajá, que só tinha a Vila Bajá, só tinham as casinhas, o grupo, que era da maçonaria, mantido pela prefeitura, e tinha próximo da casa de um senhor que foi mais tarde até vereador e deputado estadual, chamado Voltúrios Cunha, um grão-mestre da maçonaria naquela época. Então, dali para olhar meus irmãos que preferiam namorar do que estudar, meu pai me fez fazer uma seleção e eu fiz uma seleção na Escola Técnica de Comércio de Campinas e fui estudar à noite para acompanhar meus irmãos. E o resultado é que ali foi uma excelente escola. A Escola Técnica de Comércio de Campinas era dirigida por um diretor extremamente dinâmico, competente e exigente, o professor Rubens Carneiro dos Santos, que está vivo, ainda em Campinas, com quase 100 anos de idade. E lá eu tive excepcionais professores, dentre os quais eu citaria, por exemplo, o poeta Gilberto Mendonça Teles, um dos maiores escritores brasileiros, com obras com 40 edições. E tem outros professores, como o
professor José Soares de Castro, que morreu ainda jovem, mas já como desembargador do Estado de Goiás. E outros professores, como o Joiane, matemática, Coutinho também, matemática e outras matérias. E ali foi a base de toda uma estrutura de curso que eu fiz voltado para ciências exatas, que era matemática, desenho, geometria. E dali da escola técnica fiz outra seleção e vim para o Liceu de Goiânia. E ali passei mais uma vez e fiz o curso científico no Liceu de Goiânia. E terminei o curso científico e veio o vestibular da Escola de Engenharia. No vestibular da Escola de Engenharia era um vestibular muito difícil e ele tinha duas provas, escrita e oral. Tinha 30 vagas. Nós éramos uns quase 80 candidatos. Nesta época nesse primeiro vestibular escrito e oral, passamos apenas 4 alunos. Desses 4, todos 4 eram de Campinas. Aí, com a escola que tinha 30 alunos, como é que vai funcionar com apenas 4 alunos? Então, teve que fazer outro vestibular, passaram mais 8. Minha turma ficou uma turma de 12 alunos. E foi um período muito feliz em termos de aprendizado na nossa Escola de Engenharia da Universidade Federal de Goiás. Bom, aí devo salientar que ao longo dessa arrancada do pessoal de Campinas, todos foram meus colegas por muito tempo, dentre os quais um que trabalhou mais tarde no sistema FIEG, que foi o Orivaldo Jorge Araújo, que construiu algumas obras para o SESI e para o Senai e que nós estudamos do primário até a engenharia, até terminar juntos. E é um brilhante engenheiro. E na escola de engenharia eu fui escolhido mais tarde, 2 anos depois, para chefe de gabinete, para representar a escola de engenharia num período que fosse possível, no período da tarde, junto ao gabinete do reitor Colemar Natal e Silva, numa universidade que estava começando a se estruturar. E então, ali eu aprendi muito, porque o professor Colemar, como nós sabemos, era um homem extremamente inteligente, esperto, e foi o secretário da comissão que escolheu o sítio de Campinas para a localização da nova capital de Goiás. Então, quando o doutor Pedro Ludovico escolheu esta comissão, o professor Colemar é que relatou todo o trabalho envolvendo as escolhas dos sítios, envolvendo a cidade de Bonfinópolis, Orizona, Pires do Rio, Leopoldo, a primeira parada, Leopoldo Bulhões, Colégio dos Anchieta ali, eu já lembro o nome. Então, ali, o doutor Pedro optou por Campinas. Bom, aí começou, eu então comecei a ter mais contato, não só com a realidade que eu vivia lá na Universidade Federal de Goiás, mas também com a história de Goiânia. E alguns anos depois, 2 anos depois, eu fui eleito presidente do Diretório Central dos Estudantes. No início, eu escrevi os primeiros 4 livros, publiquei 4 livros, dos quais 3 de minha autoria e uma de autoria do marido de uma senhora que foi deputada federal, Ivete Vargas, filha do presidente Vargas, neta do presidente Vargas, que era casado com João Martins, que é o autor da obra. Então, essa obra ficou assim como fosse seu, mas não, essa obra é desse, e ela foi uma obra que saiu e foi distribuída no país inteiro. Bom, veio o movimento militar de 1964 e nós todos daquela época tivemos o problema já anterior com a renúncia do presidente Jânio Quadros, nós ficamos do lado do Mauro Borges, mais tarde deu aquela confusão toda e acabou vindo o movimento de militar de 1964, ocasião em que nós fomos todos uns caçados, outros presos, como é o meu caso, e dali eu saí, terminei o curso de engenharia e fui trabalhar, fui especializar-me em concreto armado, solos e pavimentos no Instituto Tecnológico de São Paulo, IPT. E lá em IPT eu tive muita ajuda lá em São Paulo de um irmão do Antônio Fábio, meu querido amigo João Bosco Ribeiro, que mora aqui em Brasília, é um brilhante calculista, casado com uma médica, minha amiga Marisa Naves. E o Antônio Fábio se tornou um amigo pessoal durante toda a sua vida. Bom,
Aí, voltando de São Paulo para Goiás, eu fui convidado para trabalhar na Belém Brasília, em Araguaína. E aí fui para trabalhar com George Unes, lá construindo a Belém Brasília, a obra de integração nacional. E ali então eu trabalhei um ano. E nesse período eu pude conhecer bem o que é a realidade da Amazônia brasileira e do Nordeste, do norte de Goiás. Bom, quando voltando para Goiânia, eu tinha tido como professor da cadeia de organização industrial, em que eu fui um aluno muito bom, e outros também juntos, nós somos alunos muito bons, não porque a gente fosse mais inteligente que ninguém, é que o professor era muito bom, era o professor Gilson Alves de Souza, exatamente o diretor regional do Senai do estado de Goiás naquela época, e secretário da Federação das Indústrias também naquela época. Quando eu voltei, ele então me chamou para trabalhar no Senai. E em junho de 1966, o convite foi feito por ele, professor Gilson Alves de Souza, e pelo então presidente da Federação das Indústrias de Goiás, um dos homens mais corretos, mais honestos, mais elegantes e mais distintos que eu conheci, que era amigo do meu pai e eu conheci desde criança, que me conhecia desde menino, que era o senhor Antônio Ferreira Pacheco. E em junho de 1966, eu fui então designado pelo professor Gilson, pelo professor Antônio Ferreira Pacheco, para iniciar as atividades do Senai no Distrito Federal. E aí começa a minha história dentro do Senai. Aí eu vou instalar o Senai, iniciar as atividades do Senai no Distrito Federal. E ali eu tive a oportunidade de ampliar os cursos, os programas de treinamento do Senai em todas as cidades satélites de Brasília, fazer convênio com um centro de formação Senai-IBS, lá no plano piloto, e deslanchar programas que desde o operariado até a alta chefia. E isso me possibilitou um conhecimento mais profundo de Brasília, de toda a arquitetura, o urbanismo, o paisagismo que envolveram a construção da nossa grande cidade. Bom, com isso eu tive contato com gente muito preparada. Chegando então, graças a uma influência muito especial da minha vida, que foi do professor Hélio Naves. Quando o professor Hélio Naves era, naquela época, diretor, coordenador do Programa Intensivo de Preparação de Mão de Obra em Goiás, e depois foi designado pelo ministro da Educação, Tarso Dutra, e o secretário-geral do Ministério da Educação, o professor Jorge Alberto Furtado, como o primeiro diretor-geral do Centro Nacional de Formação de Mão de Obra Rural. Então, com esse estreitamento ainda maior do meu relacionamento com o professor Hélio Naves e com seu sogro, que fora meu professor também na Escola de Engenharia, professor Antônio de Oliveira Lisboa. Então eu fui convidado por influência do professor Hélio Naves e do doutor Armando Jorge Furtado. Eu fui convidado pelo doutor Armando Hildebrand, que estava prestando serviços ao Brasil na OEA em Washington, para me dirigir o Centro de Ensino Técnico de Brasília, concomitantemente com as atividades do Senai. E eu pude fazer um trabalho extraordinariamente grande lá. E foi tão grande num espaço tão curto e o estreitamento foi tão profundo que numa visita que recebi de um diretor da USAID, de um dos organismos de assistência ao desenvolvimento da América Latina, o Dr. Richard Smith, e numa visita, ele depois de visitar, olhar tudo, encantar-se com o que eu estava fazendo, me falou: Jefferson, você gostaria de receber uma escola de todo o equipamento para montar de uma oficina de mecânica de automóveis, inclusive afinação de motores? Eu falei: tenho aí. Você poderia buscá-la em Vassouras, no Rio de Janeiro? Mas posso. Ela está lá desde 62, fechadinha com veio dos Estados Unidos. Eu autorizo, o senhor busca. Eu fui, arrumei os recursos com o ministro, com o doutor Jorge Alberto Furtado. Nós fomos até Vassoura, buscamos
os equipamentos, e logo um mês depois eu convidava o professor Jorge Alberto Furtado, o professor Hélio e um conhecido amigo nosso lá de Brasília, que era oriundo da Escola Técnica Federal de Goiânia, aqui de Goiás, amigo do professor Hélio Naves, para dar o primeiro curso. E eu então convidei o Dr. Richard Smith para assistir à inauguração. Quando ele assistiu, eu tirou foto, aquilo, no outro dia ele me visitou e me perguntou: Jefferson, você não gostaria de receber uma oficina de mecânica geral, de tornos, tudo que está em Santa Catarina? Falei: uai, você paga o transporte, busca e traz e monta aqui. Eu fui mesmo ao caminho, fui lá, o meu jeito, o meu dinheiro, o caminhão, e trouxemos, montamos, um mês depois estava funcionando a oficina. Então, foi tão grande e o centro é tão bem estruturado pelo Dr. Armando Hildebrand que eu não tive dificuldade em executá-lo. Com um arquiteto que projetou, no instantinho eu fiz a obra, eu terminei a obra, e a obra tinha inclusive cinema. Eu então comecei a passar filmes especiais lá em Brasília, dos quais eram frequente a presença de ministros do governo e ministros de Estado daquela época, do governo Costa e Silva. Nessa situação, então, ocorreu que o doutor Jorge Alberto Furtado me falou que o ministro Tarso Dutra gostaria muito de que o presidente Costa e Silva fosse inaugurar a obra. Aí disse a mim: olha, doutor Jefferson, o presidente, ele até aqui, ele é entregue ao senhor. Daqui para frente, ele só pode andar no máximo 100 metros. A segurança não permite mais, mas tudo depende dele. Como aqui é muito grande, o centro, muito longo, então eu gostaria que percorresse todas as instalações. E no dia, com aquele mundo de autoridades, etc., eu então tive o prazer de receber o presidente Costa e Silva e o encaminhei. E quando foi passando perto de autoridades, o presidente, sempre que você passa, a quem você apresenta, ele para e cumprimenta. E aquilo é fotografado. E naquele momento em que ele passou perto do Dr. Richard Smith, que me dera as duas escolas, então eu falei: presidente, é o Dr. Richard Smith que nos deu isso e isso. Ele parou, tirou foto. E aquela foto percorreu o país, o mundo, e o Jornal Nacional, que ele tem muito tempo. E o presidente falou: Jefferson, eu tenho pouco tempo. Eu falei: mas presidente, significa muito para o senhor, eu sei, para o país, mas o senhor, um pouquinho mais para o senhor ver o resto do centro. Aí ele foi até o fim do centro. Então, ficou marcante isso. E aí a presença de Jarbas Passarinho, ministro Nelson Menha, outros ministros de Estado, era frequente lá. Com isso, chego o fim do ano, por razões políticas, que eu talvez não valesse a pena dizer, mas vou contar para vocês. Como a minha fotografia apareceu no Jornal Nacional com frequência, a área militar considerou que eu era um comunista aqui de Goiás que estava desmoralizando a Revolução. Então que era melhor eu sair, deixar. Bom, então eu fui, o Senai me convidou para ir para fazer nesse intervalo eu recebo uma carta muito importante, que eu infelizmente não sei onde é que se encontra, que me oferecia uma bolsa de estudo para fazer o mestrado e o doutorado nos Estados Unidos, e que aquilo era um ato de ligação entre duas grandes nações amigas. Isso me honrou muito naquela época. Então, por benevolência do nosso diretor, daqui que eu faço, o professor Gilson Alves de Souza, o Antônio Ferreira Pacheco, o Antônio Fábio, outros, eu fui para o Rio de Janeiro. E o doutor aqui no Porto, eu não me recordo se naquela época ele ainda estava vivo. Eu fui estudar no Rio de Janeiro. Aí já era o doutor Aquino Porto, que substituíra como vice-presidente, que era o senhor Antônio Ferreira Pacheco, que era o presidente da federação eleita naquela época. Bom, então, ali eu fiquei um ano e escrevi o primeiro trabalho de engenharia,
chamado Para o Senai, um manual sobre formação de operadores de mecânica de solos. Aí, formação desses laboratoristas de solos. Aí, voltei para Brasília já para ir embora para os Estados Unidos. De fato, fui para os Estados Unidos e lá nos Estados Unidos fiz o mestrado, fiz todos os cursos de doutorado, são 22 cursos, dos quais eu tirei 19 A3 estrelas e cheguei até a dar aula de curta duração também para curso pessoal que fazia cursos mestrado básico lá na área, principalmente de ciências exatas, que era o meu forte. E nesta área eu fiz o curso de economia voltado para o desenvolvimento do país, e voltado para a educação e para o desenvolvimento econômico do país. Quando voltei para Brasília, e em Brasília logo criou-se um movimento, o Senai já estava todo instalado, e nasceu daí veio o falecimento do professor Gilson, e assumiu a direção regional do Senai o Antônio Fábio, um amigo pessoal, ele mais tarde nasceu nele o desejo de ir para Brasília, onde ele iria ser diretor regional do Senai em Brasília e ajudar a criar a Federação das Indústrias lá de Brasília, que eu também já participara dos esforços de sua construção, de sua constituição. Bom, aí o Antônio Fábio foi designado para diretor do Senai do Distrito Federal de Brasília, e eu fui designado diretor regional do Senai pelo doutor José de Quem aqui no Porto, para diretor regional do Senai do Estado de Goiás. Aí começa a minha carreira no Senai, no Departamento Regional do Senai. Então, nessas condições, eu me lembro que uma das primeiras atividades foi no meu próprio plano de posse, que chama Diretrizes para uma Nova Administração. Eu me lembro que o professor Venerante Freitas Borges, que era secretário da Federação e membro do meu conselho do Senai, ele então chegou e me disse: Jefferson, quantos minutos você precisa para fazer o seu discurso? Eu falei: professor, vou precisar de uns 30 minutos. É muito. Podia fazer em 10 minutos. Não, professor, tem muita coisa para falar. É muito, faz só uns 10. Aí, as autoridades ali presentes, das quais eu cito o professor Elnaves, o Jorge Alberto Furtado, os presidentes de federações, etc. E nesse instante, então, eu fiz esse discurso, que é um discurso extremamente importante pela qualidade técnica e as diretrizes ali traçadas. Bom, as diretrizes, então, nasceu uma ideia de fazer alguma coisa nova com a perspectiva de publicação de pesquisas na área também de desenvolvimento industrial. Aí nasceu para o desenvolvimento industrial, que podia participar da elaboração de uns. Fiz o primeiro cadastro das indústrias de Goiás, como fizemos também o primeiro cadastro das indústrias do Distrito Federal. E ali nós ampliamos, quando tomamos posse aqui, ampliamos substancialmente as atividades do Senai aqui em Goiás. E aí que inicia a atividade. Por exemplo, a construção do Centro de Formação Profissional de Vila Canaã, que se deve a uma ajuda da USAID, do governo, da UBIRD, que nos forneceu os recursos, e também intervenção do Dr. Aquino junto à Federação, buscando alguns recursos outros que possibilitaram que nós pudéssemos expandir não só o Centro de Formação Profissional Ítalo Bolonha, ali na Fama, como também mudar substancialmente o mais velho Centro de Formação Profissional, que foi o Centro de Formação Profissional Roberto Mangi, em Anápolis. Depois partimos para estender os programas de treinamento, do programa intensivo de preparação de mão de obra, também graças à participação do professor Hélio Naves e apoio de todos
os prefeitos, vereadores, o presidente da federação, o presidente do sindicato, expandir para o estado inteiro. E aí nós pudemos trabalhar em Goiás, de Itumbiara até Tocantinópolis e de Jataí até Arraias. Nós expandimos, adaptou todos os locais. Em atividades físicas, nós tivemos a oportunidade, no pedido do doutor aqui no Porto, e sugerimos então que se nós expandíssemos o prédio da Federação das Indústrias, das Fundações Razoáveis, foi feito um estudo pelo professor Marcelo da Cunha Moraes e pelo Orivaldo Jorge Araújo. E ali então nasceu, nós erguemos aquele prédio até hoje com o nome do doutor aqui no Porto. E dali nós expandimos também um centro de treinamento numa área bem grande, fizemos em Rio Verde e fizemos também um outro no médio norte de Goiás, em Gurupi, aquela época de Goiás, e expandimos, dobramos o Centro de Formação Profissional, a área e o Centro de Formação Profissional de Araguaína, lá no norte de Goiás. E assim, graças a uma equipe muito boa, dos quais, entre eles, eu cito com especial carinho essa equipe, que muitos deles ainda estão até hoje no Senai, dos quais eu destaco o Paulo Vargas, porque foi um meu auxiliar extremamente decente, extremamente competente e continua trabalhando com todo o esforço, todo o dinamismo, dando o que eu acho que deveria dar o melhor de si para essa grande instituição que Getúlio Vargas criou nos idos de 1942 para a formação do operariado brasileiro, profissional do trabalhador brasileiro. É interessante ressaltar nesse instante que até aquela época pensava-se que a CLT e principalmente a formação profissional do pessoal do Senai derivava não só das leis trabalhistas da Itália, como também a metodologia de ensino do Senai. E mais tarde, e graças à figura maior do Senai em termos teóricos, que foi o doutor Roberto Mange, um homem extraordinário, que é o patrono da nossa escola de Anápolis. Esse extraordinário engenheiro suíço, falava vários idiomas, ele então foi quem implantou primeiro a base, o núcleo inicial do Senai no país, na rede ferroviária lá em São Paulo, e depois levou isso para o Senai Nacional, criada pelo presidente Vargas, graças à sugestão de dois eminentes industriais brasileiros, que foi o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais e de São Paulo, e com o Evaldo Lodge e o Roberto Simonsen. Esses dois notáveis engenheiros, o doutor Roberto, o doutor Evaldo Lodge tornou-se então o primeiro presidente da Confederação Nacional da Indústria, e foi com ele que veio junto o Senai, graças também à intermediação de um dos mais inteligentes ministros de Estado que o governo Vargas teve. Foi o ministro Gustavo Capanema, e também um outro importante personalidade do governo Vargas à época, é o Lindolfo Collor, parente do presidente Collor, que ainda hoje está aí, ainda jovem, senador pelo estado de Alagoas. Bom, aí dá uma história, e é interessante ressaltar que o presidente Vargas criou apenas o Senai, não criou o SESI. O SESI foi criado pelo presidente Dutra. E também é interessante lançar que foi exatamente num contato frequente com alemães nos Estados Unidos é que eu vim saber que as leis trabalhistas e principalmente a metodologia de ensino usada na Itália foram copiadas da Alemanha. Então, no fundo, para não dizer que o nosso sistema veio copiado da Alemanha de Hitler, então disse que a nossa metodologia de ensino veio da Itália, que à época o presidente era Mussolini, que, como vocês sabem, depois de 1939, juntou a Alemanha e a Itália e o Japão e formaram o eixo. E nas Américas, com a liderança do presidente Roosevelt, formou-se a aliança, a nossa
De um lado ficou o eixo, do outro lado virou a correlação de forças, que eu digo agora mesmo, que, graças à inteligência do presidente Roosevelt, conseguiu convencer o presidente Vargas a entrar na guerra em 1942 e a mesma coisa conseguiu juntar as forças alemãs, os rebeldes franceses e os russos numa só frente dos aliados e em 1942 começa a derrotada de Hitler na Rússia e em 1945 a derrota final dos alemães, aliás, dos japoneses em 1945. E com a morte do presidente Roosevelt, o presidente Vargas já sabia que se o presidente Roosevelt morresse, o presidente Vargas seria deposto. E de fato foi. E quem assumiu o José Linhares, ficou mais notabilizado como presidente supremo por José Linhares, o presidente que nomeia os milhares, o que o Getúlio Vargas não fazia. E aí houve uma aliança e nessa aliança o Getúlio Vargas criou o seu partido PTB, o PSD do centro, o DN da oposição e foi eleito com apoio do presidente Vargas, Dutra. E Dutra assumiu a presidência da República. Gostaria de fazer uma ressalva histórica, apenas para fazer justiça, dizer que o presidente Vargas, para entrar na Segunda Guerra, levando as tropas brasileiras para a Itália, ele só o fez mediante uma estratégia extremamente inteligente, que eu vou contar que depois a gente corta se achar interessante. Vargas chamou um que seria mais tarde presidente da Confederação Nacional da Indústria, o general Macedo Soares, à época major, e uma equipe de brilhantes oficiais que o acompanhavam, que falavam bem inglês, e recomendou que ele fosse para Washington, mas que antes de chegar em Washington, ele passasse na Alemanha. E quando ele chegasse em Washington, as forças do presidente Roosevelt, dos aliados, já sabiam que eles tinham passado na Alemanha. E ele dissesse então ao presidente Roosevelt que ele, presidente Vargas, tinha o máximo interesse de apoiar os aliados, entrar na guerra, mas que tinha tido uma oferta muito especial dos alemães, que era o financiamento, a construção e assistência técnica para a construção e para o funcionamento da usina siderúrgica nacional. Então, ele conseguiu. E nesse instante, o presidente Roosevelt, com aquela clarividência do grande líder das forças aliadas, ele então disse a Macedo Soares que dissesse ao presidente Vargas que ele iria colocar os quase 20 milhões de dólares, 18 a 20 milhões de dólares, como esforço de guerra para a construção da usina siderúrgica nacional, um passo fundamental no processo de industrialização do Brasil, que era uma das metas que Getúlio passou em 1931 no plano chamado Otto Niemeyer, que pregava naquela época a descentralização da agricultura brasileira, deixar a diversificação da agricultura brasileira, sair da monocultura do café e cana e expandisse a agricultura para outros campos e lançasse as bases da indústria nacional. E aí o Getúlio conseguiu, com essa manobra, esses recursos e a construção da usina siderúrgica nacional. E é interessante ressaltar, para efeitos comparativos, que enquanto Getúlio conseguia esses 20 milhões de dólares e construir a usina siderúrgica nacional, um marco fundamental no processo de industrialização do Brasil, quando ele deixou o governo, a dívida de guerra que o Brasil tinha a receber da Europa era de 80 milhões de dólares. E esse dinheiro virou compra de uma série de pequenas coisas, plástico e besteira, encouraçado velho, navios velhos, e o dinheiro foi embora. E com isso, para se ter uma ideia, um presidente legalista, como era o Dutra, via tudo na Bíblia, mas não tinha a visão e nem a capacidade administrativa de um homem como Getúlio Vargas.
que voltaria ao poder em 1951 e daria prosseguimento ao trabalho de fortalecimento do sistema da Confederação Nacional da Indústria, que envolvia o SESI, criado em 1946 pelo presidente Dutra, e o Instituto Evaldo Lodge, criado mais tarde, ficando esses três grandes áreas principais, SENAI, SESI e IEL, Instituto Evaldo Lodge, criado mais tarde. E aí esse formou o sistema da Confederação Nacional da Indústria, que passou a ser o sistema que se repetia em cada um dos estados brasileiros.